O papel do marido e da esposa no casamento. Parte 01, 23 de janeiro de 2024. Que papéis Deus atribuiu aos maridos e às esposas? Quem deve ser o chefe para liderar a família? Quão importante é o amor no exercício da autoridade? Quem deve trabalhar para gerar renda? O papel da dona de casa é humilhante? Tradicional e biblicamente, os papéis de maridos e mulheres eram bastante bem definidos. Deus criou homens e mulheres diferentes e atribuiu-lhes papéis diferentes. As filosofias modernas, contudo, pressionam as famílias modernas a acreditar que esses papéis não funcionarão na sociedade moderna. Na verdade, podem não funcionar se quisermos ter o tipo de família que as pessoas no mundo têm. Mas, se o nosso objetivo principal no casamento é servir a Deus, então descobriremos que os papéis definidos na Bíblia são os únicos que funcionarão. Os papéis bíblicos exigem o seguinte: a esposa deve submeter-se ao marido, mas ele deve governar com amor. A Bíblia ensina as esposas a se submeterem aos seus maridos. Gênesis 3,16. Deus decretou que o homem deveria governar sua esposa. Isto não é invenção dos homens, nem produto da evolução. É um decreto do Deus Todo-Poderoso. Efésios 5, 22, 24. A esposa deve se submeter-se ao marido, assim como a igreja deve submeter-se a Cristo. E ela deve se submeter em tudo. Ela não tem mais direito de escolher quais decisões considera aceitáveis ou razoáveis do que a igreja tem em relação às decisões de Jesus. A única exceção é se o marido lhe disser para fazer algo que seria pecaminoso. Então, ela deve obedecer a Deus e não aos homens. Atos 5, 29. Além disso, a igreja deve cooperar com a autoridade de Jesus de todas as maneiras possíveis, submetendo-se voluntariamente por amor. João 14, 15. Da mesma forma, a esposa não deve tentar procurar brechas ou se esqueirar pelas costas do marido, ou manipular suas decisões por meios tortuosos. A ordem de amar o marido, Tito 2, 4, deveria levá-la a procurar conhecer a vontade dele para poder obedecê-la. 1 Pedro 3, 1, 6. Se o marido for desobediente a Deus, e mesmo se ele abusar de sua autoridade, mesmo assim a esposa não terá justificativa para recusar a submissão. Na verdade, isso apenas dá mais motivo para ela se submeter, para que possa dar-lhe um bom exemplo. Romanos 12, 17 e 21. Veja também Colossenses 3, 18, Tito 2, 5, 1 Coríntios 11, 3 e 1 Coríntios 8, 12. A Bíblia ensina aos maridos usarem a sua autoridade com amor. Efésios 5, 25, 29 e 33. Embora o marido seja o cabeça da esposa, ele também deve governar com amor, como Jesus faz pela igreja. Um homem que ama a sua esposa não usará a sua autoridade apenas para conseguir o que quer e agradar a si mesmo. Em vez disso, ele governará para o bem de todos. 1 Coríntios 3, 5. Isto muitas vezes exige que ele sacrifique os seus próprios desejos pelo bem do grupo, tal como Jesus fez ao morrer pela igreja. Além disso,
O marido deve fazer um esforço razoável para consultar a esposa nas decisões que a afetam. Ele deveria levar a vontade dela em consideração. Deus concede à igreja o direito de influenciar suas decisões por meio de nossas orações. Se o marido se recusasse a fazer isso, seria deixar de amar a sua esposa como a si mesmo. Você não gostaria que as pessoas tomassem decisões importantes que o afetam sem a sua opinião? Da mesma forma, usar os fundos da família para fazer o que quiser, sem considerar cuidadosamente as necessidades e pontos de vista da esposa, é egoísta e desamoroso. Isso não significa que o marido sempre faça o que a esposa quer. Ele faz o que honestamente conclui ser o melhor, mas tomar boas decisões requer disposição para receber contribuições daqueles que devem seguir as decisões. Novamente, Jesus agiu com amor pela igreja, mesmo quando estávamos em pecado. Romanos 5, 6, 10. Portanto, o marido não deve ser desamoroso para com a esposa, mesmo quando ela é desrespeitosa ou até mesmo pecadora. Pelo contrário, ele deve procurar colocar amor no lar, mesmo quando a esposa não é amorosa, tal como Jesus fez pela igreja. 1 Pedro 3,7. O marido deve se esforçar para compreender as necessidades da esposa e valorizá-la, para que possa tomar suas decisões de acordo. Ele deveria honrá-la, valorizar. Efésios 5:29. A esposa não deve ser tratada como propriedade ou escrava, mas como companheira valorizada e respeitada. O fato de um marido ser o líder não significa que a esposa seja menos valiosa ou importante. No plano de Deus, o valor e a importância não são determinados pela autoridade, mas pelo serviço que realizamos. Mateus 20, 20 ao 28. Amém. Tem continuação. Senhor Deus, abençoe, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, esse estudo que começamos a postar, ó Deus. A partir desse dia de hoje, ó Pai, que as pessoas possam entender e compreender a Tua vontade bíblica para o casamento, tanto para o homem quanto para a mulher e também para os filhos. Senhor, dá-nos a Tua bênção, a Tua graça, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.